bom dia a todos, muito bem-vindos. Vamos iniciar nosso culto de hoje e queremos dar as boas-vindas a todos nesse dia, um dia que a gente pode se encontrar aqui. É muito bom, né? Espero que estejam todos alegres, né? Como o Hélio pregou outra vez, alegria não é a felicidade, a alegria é aquilo que tem dentro de nós, né? Eu não vou perguntar se está tudo bem, porque talvez nem tudo esteja bem, né? Talvez algumas pessoas estejam passando por situações difíceis, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, ansiedade. Mas nós queremos lembrar que a nossa alegria não depende das circunstâncias, né? E nós estamos aqui porque nós queremos realmente adorar nosso Deus, porque Ele é bom. E em Salmos 19:1 fala assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ontem eu estava andando de carro, de repente caiu aquela chuva, fechou o tempo, ficou escuro o céu, mas aí de repente eu estava andando e eu vi um arco-íris, mesmo no fundo escuro tinha um arco-íris lá, né? Eu falei, nossa, que coisa diferente, né? Que bonita essa imagem, né? Mesmo um céu escuro, né? Você vê um arco-íris, e a gente começa a ver então que os céus proclamam a glória de Deus. Começa a ver que se a gente olhar para o céu, a gente vê tanta variedade, né? De imagens que a gente olha e a gente fala assim, nossa, como a criação de Deus é linda, como Deus realmente é glorioso, é grande, né? E quantas coisas Ele fez, e a gente pode então glorificar a Deus. Eu estava pensando nisso, né? E sobre esse arco-íris que eu vi, arco-íris é a aliança que Deus fez com o homem, dizendo que Ele nunca mais iria destruir a terra com água, né? E a água foi realmente o juízo, foi a destruição, mas hoje Deus tem uma aliança conosco. Ele diz, né? Quando ele falou para Noé fazer a arca, Ele está mostrando a salvação, mostrando que Ele não vai mais julgar o mundo desse jeito, mas Ele vai trazer a salvação. A água hoje, o que é a água? Representa a palavra que nos lava, que nos limpa, também representa o Espírito Santo, representa, né? Então esse fluir de Deus em nós. Ele fala que águas vivas fluirão de nós, né? Então eu creio que nós podemos então confiar nisso. Eu queria que então a gente pudesse realmente nesse momento estar colocando diante de Deus isso, né? O que você tem, o que está na sua vida que você precisa realmente que Deus venha fazer uma transformação, né? Coloque agora nesse momento diante de Deus, tá? Todas as coisas que você te preocupam, todas as coisas que realmente ainda você precisa que Deus faça uma obra, um milagre, né? Coloca diante de Deus nesse momento. Então lembra dessa fidelidade de Deus, né? Da promessa dele, da aliança que Ele fez com a gente. Então a gente pode estar realmente confiando nele, colocando nossa confiança nele e declarar, né, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Então fala para o seu vizinho aí, fala assim, Deus é bom, né? Fala para Deus é bom, né? Deus realmente Ele é bom, né? Não importa a circunstância que você esteja passando. Vamos hoje realmente entregar para Ele, vamos glorificar o nome dEle, vamos dizer que Ele é nosso Deus, né? E Ele vai resolver. Se Ele tem essa promessa que não vai mais julgar, né? Realmente o mundo com a destruição, mas Ele veio para salvar nós. Então nós podemos crer que Ele vai nos realmente restaurar todas as coisas. Tá? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, Senhor. É um dia, Senhor, maravilhoso, um dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos nos reunir aqui, Senhor. Nós estamos agradecidos pela Tua bondade, Senhor, por todas as coisas que o Senhor fez, lembrando, olhando para trás, Senhor, tudo que o Senhor fez na nossa vida, Senhor. Nós podemos dar graça, Senhor, porque o Senhor nos concedeu
levou em vida, o Senhor nos guardou, o Senhor nos deu a provisão que nós precisamos, e nós estamos ainda podendo realmente estar aqui, Senhor, mas ainda que as coisas não aconteçam do jeito que nós esperamos, Senhor, nós podemos confiar na Tua fidelidade. O Senhor nunca falha, o Senhor cumpriu cada uma das promessas que o Senhor fez desde a fundação do mundo, Senhor. As coisas que estão escritas na Tua palavra se cumpriram uma por uma, então podemos crer, Senhor, que o Senhor vai cumprir todas as outras promessas, Senhor. Nós queremos entregar nossas vidas a Ti, Senhor. Queremos nesse momento realmente esquecer todas as coisas que realmente nos prendem, que nos deixam ansiosos, e queremos apenas descansar na Tua bondade, Senhor. E realmente oramos para que nessa manhã, Senhor, quando nos reunimos aqui, quando nós cantamos as músicas, quando a Tua palavra é pregada, Senhor, tudo venha contribuir para que cada um de nós possa ser tocado pelo Espírito Santo, Senhor, no nosso interior, Senhor. Visita nosso interior, nosso coração, onde precisamos, Senhor. O Senhor sabe o que cada um precisa. Nós queremos pedir que o Senhor realmente mude a direção de nossa vida, Senhor. Não importa onde estamos, Senhor, nós queremos andar em direção ao caminho, ao propósito, Senhor, para cada um. E eu sei que o Senhor tem um plano maravilhoso para cada um. Então, Senhor, nossa oração é que realmente o Senhor faça essa obra. Não somos nós, não é nossa capacidade de fazer alguma coisa, mas é o Senhor, com Tua presença, com o Seu amor, vai nos envolver, vai nos tocar e vai falar conosco, Senhor. Oramos para que realmente nós possamos ouvir essa voz que vem do Senhor, para que possamos ser transformados. Muito obrigado, Senhor. Abençoe essa manhã, esse encontro aqui, e todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos mais uma vez esse domingo. Convido todos a poder se levantar, a sentir livre, convidar todos a poder adorar o nosso Deus. Como o salmista diz aqui em Salmos 25, 24, 3 a 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer o seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus e da sua salvação. E nessa manhã, como povo escolhido por Deus, um coração como um povo, podemos estar aqui para adorá-lo. Todos numa só voz declarando que
vontade. Próxima música, quão lindo esse nome é. Mistério de
E neste momento, enquanto a gente canta, convido a todos que possam trazer suas ofertas para a caixa que o Hélio está colocando aqui diante. E nossa oferta. Pedimos que o Senhor venha abençoar as ofertas colocadas diante de Ti. Que o Senhor use de conforme o Teu entendimento. Dê-nos sabedoria e inteligência, Senhor Pai, para ser um bom mordomo das Tuas coisas, Senhor Pai. Realmente abençoe, Pai, tudo que nós temos colocado diante de Ti. Assim eu oro e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aí. Nós temos bastante visitantes hoje. Espero que vocês continuem vindo. E também eu fico muito feliz, de que vocês estejam aqui. Então, vamos aí para alguns avisos. Hoje a gente começa oficialmente o culto em português e em taiwanês em locais separados. Tá? Esse mês a gente vai ter as reuniões às 9h45. Ok? 9h45 a gente vai ter o culto e depois às 11h30 vai ser a escola bíblica dominical. Esse mês ainda a gente não vai ter almoço. Tá bom? Hoje, então, depois do culto e do EBD, aqui a gente vai ter aqui do lado, a gente tem aberto o nosso bazar, ok? Passe lá para dar uma olhada. Do dia 17 até o dia 20, nós vamos ter a EBF, tá? Então,
a gente gostaria muito de pedir orações da igreja, que essa vez a gente tem 60 crianças inscritas já, tá? 60 crianças inscritas. Então vamos orar pelas essas crianças, vamos orar pelos cooperadores, pelos professores, pelos jovens que estão ajudando. Tá? E olha que boa notícia, a partir do dia 22, né, na semana que vem, a gente vai começar um culto infantil. Tá? Então, para as crianças de 5 a 10 anos que quiserem participar, a gente vai ter um culto infantil lá no auditório. Tá? A gente vai começar então, fica a critério dos pais decidirem se querem que as suas crianças, os seus filhos participem desse culto infantil ou se participem tanto aqui do culto em português ou tanto do culto em taiwanês. Tá? No dia 28, tá, a gente vai ter uma confraternização da igreja. Ok? Então é um convite aberto a todas as pessoas da igreja, lá no sítio Formosa. A taxa de inscrição é R$60 por adulto e a inscrição pode ser feita com a chunguinha ou com a pelã lá no balcão ali do templo. Ok? Crianças de 6 a 10 anos, R$40. Está programado no dia, mais ou menos, começar 9h30 da manhã. Tá? Então a gente vai ter um momento de culto também lá e depois a programação entre as ligas e almoço, e à tarde vai ter um momento livre também. E às 4 da tarde também vai ter um café da tarde lá. A gente está no 6, né? Então, lembrando, tá? Já reservando na agenda, a gente vai ter o acampamento de carnaval dos jovens, vai ser lá no sítio Manancial, em Nazaré Paulista. As informações já estão sendo liberadas, as inscrições já vão ser liberadas essa semana, tá? Então, sem ônibus é R$350, com ônibus R$400, ok? Esse vai ser o valor do acampamento. O acampamento, então, a partir de 12 anos para cima, esse acampamento vai ser para os jovens, tá? Lembrando também, no dia 5 de fevereiro, que vai ser o primeiro domingo que a gente vai ter almoço na igreja, a gente vai ter a assembleia da igreja, ok? Depois do almoço. E um aviso extra, né, vai ser que o pastor passou hoje de manhã, da campanha missionária, tá? Da campanha missionária que nós vamos ter aí de oferta missionária do Blessing Kids, tá? Do dia 15 até o dia 29, tá? Então a gente vai ter uma campanha de oferta missionária do Pastor Kim. Quem quiser ofertar especificamente para esse ministério, pode fazer lá no balcão, lá com o pessoal lá dos diáconos que ficam lá no balcão, lá do templo. Ok? Acho que avisos é isso aí. Eu queria convidar você essa manhã a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, no livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? Capítulo 2. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 13 a 23, tá? Desculpem aí que tá bem quente hoje, né? A gente tá com esses dois ventiladores da frente queimados, gente. Então, pedir para Deus enviar uma brisa aí, né, na manhã aí, para refrescar um pouquinho. Então vamos lá. Mateus 2, capítulo 2, versículo 13 a 23, assim diz lá. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe, fuja para o Egito. Fique lá até que ele diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho.
Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai, Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Abaixe sua cabeça nesse momento, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por essa manhã. Obrigado porque nessa manhã nós podemos estar aqui reunidos juntos, como uma só igreja, como uma só família, um só corpo, em liberdade, aqui podendo te adorar, proclamar o teu nome, sem medo de sermos oprimidos, sem medo de sermos perseguidos. Que a Tua palavra possa ser verdade em nossas vidas, possa vir de encontro ao nosso coração. Seu Espírito Santo possa estar livremente aqui falando conosco. E é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema da nossa igreja esse ano é uma família que vive na palavra de Deus. E eu e o pastor Cheng, a gente pegou a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, e a gente dividiu em versículos por versículos, né? Mês a mês. E esse mês a gente está caminhando conforme diz: Pai Nosso que estás nos céus. E o que significa quando a gente fala que Pai Nosso que estás no céu? Significa que se existe um pai, existe uma família, né? E esse mês, então, nós estamos falando um pouco sobre a família cristã autêntica. E é muito forte essa palavra, né? Quando a gente fala assim, uma família cristã autêntica. E o que significa isso? Significa que é uma família perfeita, sem defeitos? Não. Uma família cristã autêntica é aquela família que tem, conforme a gente vê nos outdoors ou nas propagandas, que tem um pai, uma mãe com um sorriso super branco, com 4 crianças, todas comportadinhas, sorrindo, todo mundo junto. Talvez não. Significa que é uma família que, conforme a gente vê também na televisão e na propaganda, que tem um carrão, um casarão, né? Parece que o pai nem precisa trabalhar para sustentar tudo isso e vive assim, do lado da piscina, ou num resort, ou viajando, né? Será que isso é o padrão para uma família cristã autêntica? Não. A família cristã autêntica que nós talvez estejamos almejando ou buscando, que o padrão deste mundo coloca à nossa vista, será que é realmente isso a família cristã autêntica? Ao meu ver, a família cristã autêntica é aquela que, apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades dentro da família, dificuldades no trabalho, dificuldades financeiras, é aquela que busca o Senhor, é aquela que confia no Senhor.
Então, não sejam enganados pelas mídias sociais, não sejam enganados pelos outdoors, não sejam enganados por aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós confiamos em Deus, confiamos para aquele padrão de vida que Deus colocou para cada um de nós e para a nossa família. E semana passada, né, no culto em conjunto, o pastor ele colocou, né, a introdução, semana passada não, desculpa, 2 semanas atrás, da família de José e Maria. Da situação que José e Maria se encontraram antes mesmo do casamento, em que Maria estava já grávida, antes mesmo de casar, né? E que situação foi aquela que eles tiveram que enfrentar juntos. E é engraçado, né, que a frase que colocamos, né, a família de José e Maria. E eu colocaria talvez os perrengues da família de José e Maria. Poxa, nem mal começou um casamento, uma família, e aí a menina já estava grávida. E aí, seguindo aí na história, como nós lemos aqui, né, seguindo o capítulo 2, o que acontece, né? Desculpa, voltando um pouquinho, continuando, né? José, então, ele passa pelo primeiro perrengue. Qual que é o primeiro perrengue? Poxa, a menina está grávida, e agora o que eu vou fazer? Segundo perrengue que José já passa, eles casam, aí ele precisa passar por um recenseamento, precisa passar lá pelo IBGE, né? Precisa voltar para sua cidade. E ele volta para sua cidade, naquela época não tinha booking, então não tinha como reservar hotel. E aí a gente conhece, né, naqueles desenhos ou das histórias, ele vai em todas as hospedarias e não encontra um local para se hospedar. E acaba que ele tem que ficar com uma família. Olha só que interessante. Talvez a gente não perceba e fale assim: poxa, coitadinho da família do José e da Maria, e ela lá já no 9º mês com barrigão, talvez já entrando em contração, e aí aquele desespero do perrengue, e fala assim: e agora não tem Promatre, né? E agora não tem SUS, onde vou passar, onde vai ter o neném? E eles batem porta em porta, e uma família acolhe José e Maria. E a gente olha assim pela história, parece que, coitadinho de Jesus, teve que ser acolhido numa manjedoura, né? O que é uma manjedoura lá? É onde os animais se alimentavam, né? Do capim, e naquela época provavelmente um capim seco, e Jesus estava lá e com os animais, a gente vê aquele presépio com os animais, tudo. O contexto histórico parece que é muito sofrido, muito coitadinho, mas se nós entendermos a situação do contexto histórico, em que a casa familiar daquela época, o inverno talvez, que eles passavam, eles colocavam os animais para dentro de casa, para que a família, os servos e os animais pudessem ter um local, talvez como este aqui, quente. Talvez como esse quente. E essa família acolheu a família de José e Maria. E aí nós temos a visita, né, dos pastores que estavam lá perto, que vão lá visitar José e Maria. E ali passa por um perrenguinho, né, de ter lá essa situação. Então, no texto de hoje que nós lemos agora, qual que são os outros perrengues que essa família vai passar? Olha só outros perrengues que essa família vai passar. Então, mais ou menos ali entre a época de que Jesus nasceu e que os 3 reis magos, eles são astrólogos, né? Eles estão observando as estrelas e eles observam que uma estrela está fixa ali. E o que significa essa estrela fixa ali para eles? É que o rei nasceu. Então
eles, pela ciência da época, pela astrologia da época, eles entendem, olha, tem um acontecimento ali em Jerusalém que aconteceu algo diferente. E aí esse período de 2 a 3 anos, mais ou menos, né, que a gente entende da história, os reis magos, esses 3 reis magos, eles vão até Herodes, que é o governador da época, e fala assim, a gente veio adorar o rei que nasceu. E Herodes, ele pensa, poxa vida, como assim o rei nasceu? Eu sou o rei. E aí ele quer, então, ele vai lá e então vamos fazer o seguinte, eu sou o rei dessa época, eu vou matar, e de repente tem uma notícia de que um rei nasceu, um rei legítimo nasceu. Porque se a gente entender pelo contexto histórico da época, Herodes, ele não era um rei autêntico. Ele era um rei que foi colocado lá pelo Império Romano. Então ele não era da linhagem de Davi, e ele se sentiu ameaçado por essa notícia de que um rei autêntico nasceu. Opa, então vou matar todas as crianças de 0 a 2 anos. E então, por sonho, José é avisado, olha, foge para o Egito, porque Herodes quer matar todos os nenéns. Então ali tem mais um perrengue que José está passando ali. Vão fugir para onde? E o anjo avisa, foge para o Egito. Então eles às pressas, então eles têm que fugir para o Egito, para um outro país. E aí ali tem que se estabelecer e ficar em outro país, como um estrangeiro. E aí a gente vê o segundo perrengue que a família de José tem que passar, de José e Maria vai passar, com uma criança, viver em outro país. E olha só como que Deus, ele é maravilhoso. Apesar, e aí quando a gente fala em uma família cristã autêntica, é aquela que confia os seus problemas nas mãos e na presença de Deus. José, ele passou por este perrengue de, e agora Maria está grávida? Mas o anjo avisa ele, não se preocupe, ela está grávida do Espírito Santo, porque este filho será o Messias. E quando ele está lá na cidade, com Maria, quase por estar a dar à luz, Deus providencia uma família para cuidar deles e ajudar no parto. E quando eles estão correndo risco de vida, Deus avisa e fala para eles, fujam para o Egito. E aí talvez pense assim, mas fugir para o Egito como? Olha só que interessante, a visita dos 3 reis magos, a gente pode pensar assim, poxa, a visita dos 3 reis magos fez com que eles corressem perigo de vida, porque foi lá e avisou para Herodes, nasceu o rei, e Herodes falou assim, e agora vão matar todo mundo, né? Então eles foram dedo duro, será? Será que eles foram dedo duros? E olha só como as maravilhas de Deus, a providência de Deus fez. Conforme eles foram lá e visitaram José e Maria, o que eles trouxeram? Eles trouxeram ouro, mirra e incenso, que eram os bens mais valiosos daquela época, os bens mais valiosos, transportáveis daquela época. Ouro, mirra, que é um perfume, né? Talvez para a gente entender é o alabastro, que mais lá para frente, não sei se vocês lembram da história, em que a Maria Madalena vai lá e quebra e perfuma a casa e unge Jesus. É este perfume que era muito caro, que é presenteado e se torna o sustento da família de José e Maria quando eles estão no Egito. Olha como Deus ele é maravilhoso. E aí, o que acontece? Eles passam lá,
talvez, que José e Maria, eles não tiveram que passar, dentre todos esses problemas, esses perrengues, a vergonha de uma gravidez antes do casamento. Eles não tiveram também o problema de um local para o nascimento de Jesus. E os 3 reis magos trouxeram a providência de Deus. A família cristã autêntica é aquela que confia em Deus em meio aos seus problemas, mas também não é aquela que fica parada esperando. Nós podemos observar que José, ele não ficou parado esperando. José não ficou lá, tá bom, vou confiar em Deus, então vou ficar aqui sentadinho em cima do meu burrinho e vou esperar. Não, José agiu. A história nos diz que José foi lá procurar por hospedaria, ele foi procurar e não achava. E em uma, Deus providenciou. Ele não ficou lá parado, então Deus avisou que vai matar todos os nenéns, mas aqui está o Messias, tudo bem, Deus não vai matar esse neném aqui. Não, ele foi, se movimentou e foi para o Egito. Ele fugiu, ele esperou. E aí, olha só que interessante, Mateus, ele tem um propósito de mostrar para o povo judeu que Jesus é o Messias. E vocês perceberam, desde o capítulo 1 e o capítulo 2, que existe uma palavra aqui que eles usam bastante, que é o sonho. E o que são os sonhos? E por que Mateus ele faz questão de usar os sonhos? Sonhos, muitas vezes a gente traz um certo misticismo por trás disso tudo, Mas para aquela época, os sonhos, para o povo judeu, ele era algo muito comum e uma forma que Deus utilizava para se comunicar com as pessoas. E para eles era muito comum, Lembra? Talvez da história de José, se você se lembra, José lá no Egito, Deus usou sonhos. Muitos sonhos, aliás. E também depois, com Daniel, Deus também usou sonhos. Deus usa sonhos hoje? Usa. Deus usa sonhos hoje. Mas são todos os sonhos que Deus usa? Não. Então, tome cuidado com o exagero no misticismo dentro dos sonhos. Pode ser que Deus use muitos sonhos. Talvez Deus se comunique com você através de sonhos. Mas ore. E confira na palavra de Deus, na Bíblia, se esse sonho faz sentido, tá? Porque talvez aquele sonho que você estava numa montanha russa, vestido de branco, e de repente tinha alguém do seu lado, e aí a montanha russa começou a voar, e aí começou, de repente você estava chegando na igreja, aí depois você estava comendo uma pamonha taiwanesa, e aí você de repente estava sentado dentro do trem, e aí, então, esse sonho era de Deus? Talvez não, Então, tome cuidado com esses sonhos. Eu sou uma pessoa que Deus fala muito comigo em sonhos. E também eu sonho muito. E aí eu confesso para vocês que 99% dos sonhos que eu tenho não são de Deus, e eu entendi que não é. Porque eu tenho esses sonhos muito loucos mesmo, assim, tipo, eu tava jogando bola, futebol com uma bola de basquete, e aí fez a cesta com o pé, tipo assim, Não sei se vocês sabem, quem sonha muito talvez tenha essas aqui. Mas a Diana, por exemplo, ela falou que ela não sonha. E aí todo dia, às vezes de manhã, ela pergunta: você sonhou hoje? Eu falei: sonhei. Era de Deus? Eu falei: acho que não. Mas teve uma vez, entre outras, e mais uma vez, Deus me colocou um sonho e eu acordei com um número na cabeça. Foi muito louco, com um número na cabeça: 79. Aí eu acordei e pensei: poxa Deus, é Mega Sena, Mega Sena. Mas não era Mega Sena, gente. E aí eu fiquei orando, falei assim: Deus, o que você quer falar com esse 7 e 9? O que você quer falar com esse número 7, 9?
E aí eu fiquei orando, fiquei meditando na Bíblia. E aí a continuação dessa história vai ser semana que vem. Eu não vou contar hoje. Então, Mateus, ele cita a palavra sonho 6 vezes aqui na Bíblia por causa disso, porque ele tem esse contexto histórico com o povo judeu da questão de sonhos, né? E é muito interessante, tá? E por isso que eu queria trazer esse parênteses aqui para todos nós. Talvez Deus fale com você por sonhos, então não descarte um sonho que seja de Deus. E o sonho de Deus é aquele que comunica o coração dele com o nosso coração. Você sabe o que está no coração de Deus? Você tem buscado o que está no coração de Deus? O que será que está no coração de Deus? Uma das coisas que eu tenho certeza que está no coração de Deus é a família. Seja a família o núcleo que está no lar, seja a família o encontro de pessoas da comunidade que está aqui hoje. Nós aqui também somos uma família. E este é o que está dentro do coração de Deus. E este sonho envolve confiar nele, principalmente nas suas dificuldades. A palavra de hoje que nos diz, né, que Deus, ele falou com a família de José, fugir, esperar e estabelecer. Se você quer, né, se uma das 3 coisas que eu gostaria que você saísse daqui hoje, seria essas 3 palavras: fugir, esperar e estabelecer. Há momentos da nossa vida que nós precisamos saber fugir. E fugir, talvez represente para muitos uma covardia, um medo. Mas por um outro lado, fugir também representa a preservação da vida, buscar por segurança e por integridade. E por que eu falo isso? O anjo falou para José fugir para o Egito por uma preservação de vida, para preservar a vida do baby Jesus, da criança José e da sua família. José no Egito teve que fugir de quem? Da esposa do seu senhor, da esposa de Potifar. Por quê? Porque ela foi lá seduzir ele, e ele, para não ser pego nessa sedução, ser pego ali, né, numa situação complicada, ele fugiu para preservar a sua integridade. Então, muitas vezes nós precisamos fugir e saber o momento de fugir. Nós precisamos saber esperar. Quando a família de José e Maria estavam no Egito, eles estavam no deserto esperando. E provavelmente, nos momentos de deserto, no momento em que nós temos que esperar, sejam os momentos mais difíceis. Porque são os momentos que nós estaremos sozinhos muitas vezes, serão os momentos que nós estaremos no deserto. E provavelmente serão os momentos em que Deus estará em silêncio. E quando Deus está em silêncio, é que são os momentos mais difíceis, não é? São os momentos que parece que nós estamos sozinhos, parece que Deus nos abandonou. Mas veja isso como uma oportunidade. Uma oportunidade para o quê? Para nós dedicarmos um tempo a entendermos a nós mesmos e a buscar na palavra de Deus
a intensificar a meditação na Bíblia, na Palavra de Deus, a intensificar talvez a oração, porque parece que você ora e Deus não responde. Sim, mas é o momento em que trabalhamos e fortalecemos a nossa fé, de que você ora e parece, Deus, você não vai responder? Cansei de orar. Não, ora mais. Sabe por quê? Porque a fé consiste em não ver, mas saber que Deus está ouvindo a nossa oração. Essa é a nossa fé. Deus, você não está ouvindo? Será que Ele não está ouvindo? Sim, Ele está ouvindo. Então você ora mais. Ora mais, ora mais. Clama mais. Grita mais. Abre mais o seu coração. Porque sim, Ele está ouvindo. E Ele quer que a sua intensidade de oração chegue a um nível de maior sinceridade. Já parou para pensar nisso? Que as nossas orações mais rápidas e mais assim cotidianas talvez sejam as orações mais superficiais. Deus, obrigado por esse almoço, abençoa em nome de Jesus, amém. Você foi sincero? Ali foi. Mas ali foi uma oração talvez um pouco mais cotidiana, mais rasa. Mas quando você está no momento que você está esperando, seja o que for, seja por uma oportunidade de trabalho, por uma oportunidade de negócio, por um momento de prova, seja na escola, seja na sua vida, um momento de saúde, seja na doença, dificuldade financeira, problemas familiares, entre todas essas coisas, Deus, Ele está observando o nosso coração. E no relacionamento de um pai com um filho, numa relação familiar, Ele está buscando aquele coração sincero. Aquele coração que abre e fala, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esperar, eu não aguento mais ficar aqui no deserto sozinho. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Onde está o Senhor? É esse o momento que nós abrimos o nosso coração, em que nós quebrantamos. Nós nos quebrantamos. Lá em Salmos, Davi fala, um coração quebrantado é aquele que Deus não vai rejeitar. E é esse coração que Deus está buscando de cada um de nós. É um coração quebrantado na presença dEle. Quando em Mateus escreve lá no capítulo 6, antes do Pai Nosso, que Jesus nos ensina, vá para dentro do seu quarto, feche a porta e em secreto é que Deus está observando. É que Deus, Ele olha as nossas orações. É muito interessante a palavra que Deus coloca lá, que Ele está olhando as nossas orações. Já pensou para observar que nós estamos falando é um som e que chega para Deus em olhos. Então, por quê? Porque Deus está nos olhando dentro de nós. E aí, de repente, como numa brisa suave, num sonho, numa certeza, Deus, Ele vai falar, está na hora de se mexer, está na hora de levantar, está na hora de limpar o joelho, porque você já passou tempo suficiente ajoelhado, meu filho. Está na hora de levantar dessa cama aí, chega de chorar, já chorou bastante. Já se preocupou demais. Vamos levantar, vamos nos movimentar.
que acabou o tempo de espera. Está na hora de voltar. E aí foi essa palavra que o anjo trouxe para José, na hora certa. Vamos voltar? Chega, né? Vamos voltar. E ao mesmo tempo, quando nós confiamos em Deus, Ele não vai falar assim, volta para qualquer lugar. Ele vai indicar o caminho. Assim como nós lemos, Ele indica o caminho de que, Deus, para onde eu vou voltar? É para Belém? Não, para Belém não, porque o filho de Herodes, ele está lá ainda. E a sua família vai correr risco de vida. Então, para onde eu vou voltar? E Deus fala, vai ser para Nazaré. Onde fica Nazaré? Você sabe onde fica Nazaré? Nazaré fica no norte e nordeste de Jerusalém. E é uma cidadezinha tão pequena, que quando Jesus começa o seu ministério, o que os sacerdotes falam de José? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Meu, pode vir, sabe? Tipo, meu, o que é Nazaré? Mas é lá que Deus fala para a família de José e Maria se estabelecer. Então a terceira palavra que eu queria colocar para você hoje é estabelecer. Por quanto tempo nós não sabemos, mas estabelecer, fixar um lugar, se comprometer com este lugar. Talvez não seja um lugar ideal dos nossos sonhos. Talvez não seja um lugar próspero, uma cidade grande, ou talvez seja uma cidade grande. Talvez não seja um lugar que eu tenho paz e confiança de que eu quero ficar lá. Mas a questão, meus irmãos, não é eu, mas nós, a nossa família, a nossa comunidade. É o nós. Porque a decisão, muitas vezes, parte do eu, do egocentrismo, do eu. Mas e a nossa família? O que é melhor para a nossa família? Eu ouvi esses dias, né? Faz um tempo já, quando no seminário, eu tive um curso com o pastor Hernandes Dias Lopes. E ele trouxe palavras bem pesadas, assim, sabe? Porque era um curso para quem queria ser pastor, né? E ele falou assim, eu não vou medir minhas palavras aqui, porque todo mundo aqui vai ser pastor. E ele foi lá e, nossa, deu umas palavras assim bem fortes pra gente. E aí no final a pergunta dele foi, tem certeza que você quer continuar esse caminho? Mas o testemunho dele foi o seguinte, ele foi fazer doutorado lá nos Estados Unidos, na época, né? E aí, ele tinha um planejamento de 2 anos. Só que ele não sabia que esse doutorado dele, no final, ia ser de 4 anos. Porque ele deve ter confundido alguma informação lá. E ele falou que no final de 2 anos, a escola perguntou para ele, você já levantou recursos para os próximos 2 anos? Aí ele falou assim, não, porque não era só 2 anos? Eu já estou indo voltar para o Brasil, né? Mês que vem, com a minha família. E não, o curso são 4 anos. Aí ele começou a entrar em desespero, ele falou assim, eu não sabia que era 4 anos, e agora, né? Os recursos planejados já acabou, e eu não vou conseguir pedir, talvez, para a minha igreja, mais 2 anos, tal. E naquela noite, ele falou o seguinte, ele sentou com a sua família, e ele falou assim para a família dele, para a esposa, para os filhos, e falou assim, olha, o nosso planejamento era 2 anos, mas eu acabei de descobrir que são 4 anos. Então a gente tem mais 2 anos aqui e eu não sei o que vamos fazer. Mas esta família é uma família que confia no Senhor. Esta família
é que confia no Senhor e busca o Senhor. Então nós vamos orar. Nós vamos orar para Deus e entregar os planos dos próximos 2 anos nas mãos dele. Porque vai ser a agenda de Deus e não a nossa agenda. Não vai ser a minha agenda, mas a agenda desta família com Deus. Então eles oraram. E depois de orarem, ele falou que tocou o telefone. E aí ele falou que ele sentiu assim um arrepio, né? Falou assim, poxa Deus, mas já? E aí ele ficou com medo de atender esse telefone. Mas ele foi lá, atendeu esse telefone. E aí um pastor de uma igreja próximo lá da casa dele falou assim, Pastor Hernandes, fiquei sabendo que você já está na metade do seu curso e agora você pode começar a pregar nas igrejas. Gostaria de pregar semana que vem aqui na minha igreja? Aí ele, tudo bem. E aí ele falou que ali, depois daquela semana, toda semana, um pastor ligava para ele, gostaria de pregar aqui na minha igreja? E aí foi assim, a agenda dele dos próximos 2 anos. E a oferta que ele recebia da pregação era o sustento daquela semana para a família dele. Então, talvez o local que nós estamos e que Deus quer pedir para nós voltarmos, para nós nos estabelecermos, não seja o lugar ideal que você espera, que eu espero, mas é o local que Deus quer que nós estejamos. A pergunta então, qual que é? Você quer andar com as bênçãos de Deus ou você quer andar com o Deus das bênçãos? Você entende essa frase? Você quer andar conforme as bênçãos de Deus ou somente com as bênçãos de Deus? Ou você quer andar com o Deus das bênçãos? Porque a nossa pergunta começa a inverter. Não é eu preparar a minha agenda e no final da minha agenda falar assim, Deus, está aqui a minha agenda, abençoa. Mas é a minha agenda estar em branco e falar assim, Deus, onde está a sua agenda? Onde está a sua agenda? Onde o Senhor está? Onde o Senhor está, Deus? É lá que eu quero estar. É lá que estará a minha agenda. Onde o Senhor está? É lá que eu quero estar. Porque não adianta nós termos um local maravilhoso, com ar-condicionado, com forro, com som de última geração, com os melhores instrumentistas, com as melhores cadeiras estofadas, e Deus não estiver lá. Eu creio que Deus está nesta igreja. Eu creio que Deus está manifestando algo neste local, algo nesta cidade. Você crê nisso? Que essa seja a nossa oração, que Deus... Onde você está, Deus? Onde você está? É lá que eu quero estar. É lá, naquele trabalho, talvez que é um peso neste momento para você, mas Deus está lá, Deus quer agir através de você lá. É lá naquela escola que você está estudando, naquela faculdade, que Deus está lá e Deus está agindo através de você lá. Seja esse instrumento onde Deus está. Comecei a ler um livro do pastor Bernardo que chama Trabalho, Descanso e Shalom. É um livro bem gostosinho de ler, e lá ele descreve Shalom como ordem, paz
paz, segurança e plenitude de vida. Shalom, que em hebraico significa, a gente traduz simplificadamente como paz, ela também significa ordem, paz, segurança e plenitude de vida. Shalom é onde Deus está, porque onde Deus está, existe ordem. Onde Deus está, existe paz. Onde Deus está, existe segurança. Onde Deus está, existe plenitude de vida. Eu queria terminar com um versículo, está em Jeremias 31. Jeremias 31. Se você quiser anotar, se você quiser grifar, Jeremias 31, 1 a 3. Jeremias 31, 1 a 3 assim diz: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da morte achou favor no deserto, quando Israel buscava descanso. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Se coloque de pé no seu lugar agora, fique de pé. O Senhor é o Senhor das famílias. Todas as famílias passam por algum perrengue. Isso é inevitável. Mas a família cristã autêntica é aquela que sabe e confia que Deus ama e cuida de cada um. A palavra do Senhor nos diz: Eu te amei com amor eterno, com amor leal, eu quero te atrair. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não sei qual dificuldade você está passando nesse momento, qual dificuldade a sua família está passando nesse momento. Mas nessa manhã eu queria te convidar a colocar essa dificuldade na presença do nosso Pai, porque Ele cuida de nós, Ele nos ama com um amor eterno. E também nessa manhã, faça essa pergunta ao Senhor: Senhor, é hora de fugir? É hora de esperar? É hora de se estabelecer? Onde o Senhor está? Onde o Senhor está? É lá que eu quero estar. É lá que eu quero estar. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, nosso Pai, Pai querido, por esta manhã na tua presença. E neste momento nós entregamos nas tuas mãos as nossas orações. Porque o Senhor é o Pai das nossas famílias. O Senhor é que cuida de cada um de nós. Nós entregamos na tua presença Nós entregamos na tua presença. Se você tem algo para entregar ao Senhor esta manhã, faça esse gesto para Ele, como se você estivesse entregando com as suas mãos para Ele. Algo que talvez seja pesado, algo talvez que seja impossível de se resolver neste momento. Faça esse gesto como se você estivesse entregando para Ele mesmo essa oração. Porque no mundo celestial, os anjos e os demônios, eles estão olhando
este gesto que nós estamos entregando para o nosso Pai Celestial, confiando nele, que Ele estará conosco em cada momento e que nós queremos estar com Ele onde Ele está. Em Teu nome, Jesus, nós entregamos. Amém. Vem, derrama paz em nós. Vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama o povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que fará em nome início. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama o povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo que farás em nós. Senhor nosso Deus, neste momento nós pedimos a Tua bênção, a Tua paz, aquilo que vem do Senhor, nos livra das tentações, para que possamos permanecer no Teu caminho. Pedimos que ao nosso Deus, o amor do nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja conosco, de agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Tem um momento de meditação nesse momento, agora. E encerramos o nosso culto dessa manhã.